Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o enfermeiro José Carlos, tá? Meu nome é José Carlos Freire de Souza, sou especialista na área de nefrologia, sou formado pela Faculdade Luiza de Marilac no ano 2004 e pós-graduado pela Faculdade Gama Filho. Atuo na área renal há 31 anos e 10 meses. O tempo não faz ninguém ser melhor ou pior, e sim os frutos gerados. Por essa razão que eu venho falar da JCR Curso, cujo lema é a qualidade que faz a diferença. E eu venho procurando, durante esse tempo de formação, de criação da JCR Cursos, dar uma boa qualidade de formação técnica, tá, de capacitação técnica para técnico de enfermagem. E foi criado no ano 2010, com 7 anos no mercado, tivemos a oportunidade de formar 25 turmas. A 26ª turma está iniciando, estamos iniciando agora a 26ª turma, e todas, até o presente momento, nossos alunos têm encontrado facilidade e portas abertas no mercado. Hoje temos parcerias com 5 clínicas de hemodiálise e aparecendo também uma parceria, surgindo no momento, com uma das maiores empresas de diálise externa do nosso estado. Bom, falando em qualidade, que eu venho compartilhar e mostrar um vídeo que muito servirá para esclarecer a dúvida de muita gente que não sabe que pode ser vítima da doença renal. Seria a atuação do enfermeiro na prevenção da doença renal. Bom, o enfermeiro na atuação, na prevenção da doença renal, ele é elemento primordial, tá? Parte integrante da equipe. O número de pessoas acometidas por doença renal crônica é alarmante. Segundo a Sociedade Brasileira de Enfermagem e Nefrologia, em 99, 42.695 pacientes foram dialisados. Em 99. Eu quero que vocês atentem para o detalhe. Como tem aumentado o número de pacientes renal a cada ano? Atualmente existem cerca de 92 mil pacientes em diálise no Brasil. Nos últimos 10 anos, esse número cresceu 115% e deve aumentar uma proporção de 500 casos por 1 milhão de habitantes a cada ano. Isso se dá por conta não só a falta de informação, mas como a comodidade, a correria do dia a dia faz com que as pessoas se alimentem mal, se cuidem mal, né? E às vezes não sabem que possivelmente pode ser vítima da doença renal. Diante deste quantitativo, podemos considerar a doença renal crônica como um importante problema de saúde pública. A doença renal crônica é uma doença multifatorial, necessita de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. O enfermeiro deve fazer parte dessa equipe de educação para a saúde. Orientação, adesão ao tratamento conservador, ou seja, ao contrário do que muitos pensam, o tratamento conservador, cujo objetivo principal, como o próprio nome diz, preservar o rim da doença renal. Conservar esse rim. É claro que muitos vão passar para o tratamento conservador e não vão ficar livres da máquina de hemodiálise. Isso não quer dizer que vai para conservador e necessariamente vai fazer a hemodiálise, tá? Mas é importante, toda pessoa que é hipertensa de longa data, diabética, tem doença renal na família, precisa se tratar com um nefrologista. É o médico que vai ver se você possui alguma lesão renal, caso possua, ele vai dizer qual é o estágio, se corre risco de entrar na máquina, se está presente, se está próximo ou está longe de uma máquina de hemodiálise. É o especialista que vai dizer, através do clínico de creatinina, tá? E quem faz o clínico de creatinina é o nefrologista. Se baseia no fator idade, peso, sexo, altura, urina de 24 horas, o resultado da creatinina. Creatinina, para quem não sabe, é o elemento mais fidedigno da função renal. Bem, o déficit da educação em saúde tem levado ao aumento da clientela em terapia dialítica e a progressão da doença renal, ou seja, ao avanço da doença renal. Ao contrário do que muitos pensam, o tratamento conservador, o objetivo principal dele é impedir ou minimizar o avanço da doença renal. Isto sim, a partir do aparecimento de doenças prevalentes para a progressão da mesma, ou seja, o indivíduo fica hipertenso,
fica diabético, começa a sentir algum inchaço nos pés, membros inferiores, com edema cacifoso, enfim, perda do apetite, enjoo, náuseas, tá? Enfim, precisa ser acompanhado pelo nefrologista. O encaminhamento precoce para o ambulatório do tratamento conservador inclui nefrologista, que é o médico especialista, é ele quem vai ver a tua bioquímica, ou seja, a ureia, a creatinina, ácido úrico, potássio, sódio, tudo que é excretado pelos rins, tá? E vai acompanhar esse paciente, vai encaminhar o paciente para nutricionista, e esta deve ser especialista também em nefrologia, correto? Além do acompanhamento feito pelo enfermeiro, visando promover a melhor qualidade de vida do cliente, podendo também esta fase ser chamada de pré-dialítica. Pré-dialítica, mas não necessariamente esse elemento entrará na máquina de hemodiálise. Ele pode morrer de uma outra coisa, de uma outra doença, outra patologia, correto? Mas lembrando que se faz necessário acompanhamento do nefrologista. É ele quem vai dizer se tem doença renal, em que grau está. É nesta fase que a nutricionista atua no suporte nutricional baseado nos exames de bioquímica, ureia, creatinina, potássio, sódio e outros. Nesta fase também o cliente e familiares serão informados sobre as modalidades de terapia dialítica, ou seja, diálise peritoneal e a hemodiálise. Neste caso, a família terá o direito, o paciente, quando lúcido, de optar pela escolha de um tratamento que mais lhe convém, caso ele não tenha contraindicação para realizar esse tipo de tratamento, correto? Por exemplo, caso ele queira fazer diálise peritoneal, mas tenha sido vítima de acometido de uma cirrose hepática, hepatite, outras doenças, já pode ser uma contraindicação de diálise peritoneal. E vice-versa. Bom, nesta fase também o cliente, eles serão informados sobre modalidade e verão também as vantagens e desvantagens entre uma e outra, podendo escolher, como eu falei, diálise peritoneal, hemodiálise ou transplante renal. Caso o cliente, portador da doença renal, não faça o tratamento conservador, jamais ele ficará sabendo sobre a possibilidade de realizar o transplante pré-empitivo e será encaminhado para o médico. Resumindo, se você tem história de doença renal e não faz um tratamento conservador com o nefrologista, você não passará pelo tratamento do transplante pré-empitivo. Ou seja, esse indivíduo que tem indicação de transplante pré-empitivo, que já começou a ter lesão renal, às vezes ele até tem alguém na família que possa estar doando e ser encaminhado para o HLA, que é o exame de histocompatibilidade. Mas se ele não tem esse tratamento prévio, ele não vai saber. E vai acontecer com em muitos casos, que entram hospitalizados por uma patologia tipo pneumonia e lá adquire uma doença renal, na verdade ele já tinha história para doença renal. Em algumas situações, o médico solicita e encaminha o paciente à confecção de uma fístula arteriovenosa, uma FAV. O que é a fístula arteriovenosa? É um tratamento cirúrgico, é uma cirurgia pequena, dura em média de meia hora, pode levar de meia hora a 2 horas, depende de qualquer caso não tenha nenhuma complicação. E essa fístula tem um tempo de maturação para começar a ser utilizada. O que ocorre é que nesse meio tempo, se o paciente já tem indicação de entrar na máquina de hemodiálise, os exames dele não vão aguentar esperar o tempo de maturação, lhe será colocado um catéter convencional, em caráter emergencial, e ele será submetido a sessões de hemodiálise. Será inserido em uma clínica satélite para que ele possa ser cadastrado no programa do SUS e realizar a sua sessão de hemodiálise. Enquanto a fístula não alcança o tempo de maturação, vai fazendo hemodiálise pelo catéter, com o objetivo de guardar o tempo de maturação e início do tratamento de hemodiálise. Ou seja, eu quero dizer que o paciente precisa fazer diálise, nessa fístula tem que ser cumprido o tempo de maturação. E o enfermeiro é o principal responsável dentro da clínica em acompanhar a evolução dessa fístula, tá? Juntamente com o médico plantonista. Mas quem vai iniciar o uso, verdadeiramente, é o enfermeiro, tá?
para melhor dizer, as 3 primeiras funções são responsabilidade do enfermeiro. Ou um técnico de hemodiálise que seja da confiança e experiência o suficiente com a indicação do enfermeiro. Segundo o Dr. Antônio Cordeiro, médico responsável pela regulação de terapia renal substitutiva, ele faz distribuição dos pacientes na cidade de São Paulo. 75% dos pacientes que ingressaram na diálise em São Paulo entre 2007 e 2011 não sabiam que tinha doença renal. Eles foram encaminhados por terapia por meio de uma ficha cadastral preenchida pelo médico clínico geral. A maioria não chega a ser acompanhado previamente por um especialista, ou seja, um nefrologista, como já citado anteriormente. Concluo que a doença renal, em estágio avançado, levará o indivíduo a submeter-se a um catéter de hemodiálise, iniciar o tratamento, não havendo assim o tempo hábil de optar ou escolher, no caso, a terapia que mais lhe convém. Eu sou o enfermeiro José Carlos Freire de Souza, eternamente um educador na saúde, porque eu procuro ser um somatório na saúde, tá? Eu sou o diretor da empresa JCR Curso Formação Técnica Limitada, cujo CNPJ é 18 783 454/0001-41. Nosso site é www.jcrcursos.com.br. Em breve estaremos lançando esses vídeos no site e também no Facebook. Peço que compartilhem, tá? O nosso Facebook também é Curso JCR. E eu tenho o e-mail que é cursosjcr@gmail.com. Compartilhem para que possamos alcançar maior número de pessoas bem informadas, prevenindo assim a doença renal. Bom, nosso endereço: Rua Inspecionário Hermínio Cardoso, número 51, bairro Colubandê, em São Gonçalo. Nossa sala fica número 202, um sobrado. Ponto de referência ao lado da igreja Nova Vida do Colubandê. Nosso telefone 3710-8463. Horário de funcionamento: segunda e sexta-feira, das 14 às 19 horas. Terça, quarta e quinta, das 8 às 12 horas, reabrindo de 14 às 19. Bom, espero ter compartilhado, ter contribuído com o sucesso da nossa profissão e que vocês tiram proveito bastante e compartilhem. Essa é a JCR Cursos. JCR Cursos, a qualidade que faz a diferença.